Olá, meus queridos, boa noite, sejam bem-vindos, a mais uma aula da nossa disciplina Literatura Ocidental. Bom, para iniciar, a nossa aula, nós vamos falar sobre novelas de cavalaria. Na aula passada, que eu havia gravado a vocês, a novela de cavalaria, ela está presente, na literatura trovadoresca, né? Só que nesse momento começa a se ter, na literatura, uma decadência, de alguma forma, das novelas de cavalaria. Elas ganham um outro formato, né? Até então, as novelas de cavalaria, elas estavam muito interligadas a, a um perfil, de um personagem, de um herói, em que ele trazia consigo, características de perfeição, né? Então, o que são características de perfeição? Aquelas características do herói perfeito, do herói que salva, né? Como eu até havia dito lá no nosso exemplo, da aula passada, sobre, por exemplo, dizer, os cavaleiros da Távola Redonda, né? Então, eles traziam benfeitorias, né? Eles traziam consigo momentos de atos de heroísmo, né? Já aqui no romance, Dom Quixote, por que eu digo romance? Porque é nesse momento que a gente começa a observar e a tratar de romances, né? Que até então nós passamos por uma literatura de um perfil de cantiga, né? E um perfil de um formato mais lírico, que é esse formato lírico, um formato de poesia, né? Então agora as novelas começam a ganhar o formato de romance que a gente conhece, né? Bem atual. Então quem traz essa introdução de romance, esse formato literário, é Dom Quixote, né? Então lá no texto de vocês verão alguns momentos históricos, né? Que eu não vou trabalhar aqui, porque eu gostaria de trabalhar com vocês o próprio texto literário, né? Analisar Dom Quixote, os seus momentos, a sua importância, né? O que ele traz de importante para dentro da literatura, né? Que a gente consiga compreender quem foi Dom Quixote. Dom Quixote foi uma obra muito lida, muito traduzida no mundo inteiro, né? E aí ele vai trazer uma visão de um personagem decadente, né? Desse herói decadente, né? Porque passa-se por um processo no mundo inteiro, esse momento em que esse herói também é um ser humano, né? E se por se tratar de um ser humano, ele não vai trazer todas as perfeições, né? Ele também vai trazer as suas imperfeições, que a gente já conhece de todo o personagens e todo o ser humano, né? Então, essa obra, Don Quixote, ela é considerada a maior obra da literatura espanhola, né? E segundo livro mais lido da história, né? Seu contributo para a cultura ocidental é incalculável. Dom Quixote é apontado como o primeiro romance moderno, tendo influenciado por várias gerações de autores que se seguiram, né? Então, Dom Quixote foi uma obra traduzida no mundo todo, né? Conhecida no mundo todo, né? Ela que introduz o romance, né? Para o mundo, esse formato que nós conhecemos em prosa, né? Então, resumo da obra. A obra narra as aventuras e desventuras de Dom Quixote, o homem de meia idade que resolve se tornar cavaleiro andante depois de ler muitos romances de cavalaria. Apaixonado por Dulcinea, uma mulher imaginária, consegue também um escudeiro Sancho Panza, que resolve acompanhá-lo, acreditando que será recompensado. Então, a obra de Don Quixote ela vai narrar a história de um homem de meia idade, apaixonado pelos livros, apaixonado por novelas de cavalaria. Então, o que ele faz? Ele acaba trazendo, consigo o real e o ficcional. Então, ele vive esses personagens.
Então a história vai trazer a história deste homem em que ele imagina que ele vive um grande romance, né? Igual nas novelas de cavalarias antigas, né? Em que normalmente existe esse herói que enfrenta todos os monstros, que enfrenta as pessoas para salvar a mocinha, né? Dom Quixote ele mistura fantasia e realidade, se comportando como se estivesse em um romance de cavalaria, né? Então é por isso que eu digo que ele começa a ter uma decadência, né? Por que essa decadência? Porque essa figura desse homem perfeito, desse herói perfeito, ele começa a cair em contradição, né? Por quê? Porque este personagem começa a perceber e idealizar, né, determinados personagens das novelas antigas, né, mas não é o que ele protagoniza, né? Então ele transforma obstáculos banais como moinhos de vento, ovelhas, em gigantes e exército de inimigos, mas na verdade tudo isso é fruto da sua imaginação, né? É uma obra que ela trata tanto esse caráter imaginativo, né, de não real, né, meio que fantástico, mas também ele traz grandes discussões, né, com relação a essa transformação do mundo, desse homem perfeito, desse mundo do amor perfeito que tudo virá felizes para sempre, né? Que é daí também que vem as próprias histórias dos contos de fadas, né, em que tudo se torna perfeito dentro da obra literária. Então começa a se pensar que o romance ele não é só uma perfeição, né? Ele também precisa ganhar esse caráter muito mais humanista, né? E quando se trata de humanismo, você vai trazer todos os defeitos, né, que o ser humano possui, né? E esses moinhos de vento em que ele enfrenta, né, na verdade, ele jura que são monstros, mas na verdade não são, porque no fruto da imaginação dele, ele está criando todo esse obstáculo, né? Então ele é derrotado, espancado inúmeras vezes, dito como louco, porque ele traz o seu papel imaginativo, mas as pessoas que veem o real, elas sabem que isso não existe, né? Então, o único personagem dessa obra em que apresenta a realidade é Sancho Panza, né? Então ele só volta para casa quando é vencido em batalha por outro cavaleiro e forçado a abandonar a cavalaria. Então, nos seus momentos finais, ele recupera a sua consciência e pede perdão aos amigos, aos familiares, né, por tudo o transtorno que ele acabou oferecendo, né? Mas isso nos faz refletir que também esse processo da loucura, né, onde é que ele chega? Né? Então, digamos, hoje, se nós formos pensar na atualidade, né, o louco é aquele que imagina, né, possuir determinados poderes, é, aquela pessoa, por exemplo, que imagina que é muito rica, ou aquela pessoa que imagina que vamos dizer, que possui muitas coisas. Então, esses transtornos que a gente conhece hoje, ela traz desse processo da imaginação, né? A pessoa cria na sua mente, né, que ela passa por todas essas coisas, né? Então, começa-se também, a partir da obra de Don Quixote, se analisar o comportamento humano pelo psicológico. Então, a obra de Don Quixote ela é dividida em duas partes, né? Essa é uma obra bastante extensa, né? Se um dia vocês tiverem essa oportunidade de ler, né? É uma obra extensa, mas é uma obra divertida ao mesmo tempo, traz ironias, né? E traz também essas reflexões, né? Então, na primeira parte, o protagonista é um homem de meia idade que se dedica à leitura de romances de cavalaria, né? Ele confunde fantasia e realidade, resolve imitar os heróis em busca de aventuras. Como precisa de uma amada em nome pela qual luta, né, que é Dulcinea, grande dama inspiradora da sua paixão de juventude. Então ele convence Sancho Panza, que se junta na viagem como escudeiro, com promessas de dinheiro e glória, né? A sobrinha do protagonista fica preocupada com a saúde mental dele. E ele pede ajuda a um padre, que faz o diagnóstico como louco. Decide queimar seus livros para resolver o problema, mas ele pensa em ser a obra Frestal, seu inimigo feiticeiro. Então, quer dizer, na primeira parte vai tratar deste romance, né, imaginário que ele cria, que ele imagina se apaixonar por Dulcinea,
né? Então, em nome desse amor, ele vai lutar por enfrentar o mundo, né, em nome desse amor. Isso é bem uma contradição das outras novelas de cavalaria, em que sempre o protagonista, o herói, ele tinha, né, uma amada em que ele lutava por ela. Então, quer dizer, ele, ao mesmo tempo em que ele cria na sua imaginação Dulcinea, né, ele também cria pessoas pelo qual ele enfrenta, né, que ele acredita salvar, né? Então, quer dizer, é uma novela que traz as duas contradições da realidade, né? Tanto a realidade que se vive o mundo, né? Nesse momento de não mais fantasia, mas trazer uma relação humanitária, uma relação de realidade, né? A gente sabe que a literatura ela ganhou por muito tempo um estigma, né? Um estigma de que ela seria a literatura sempre fantasiosa, né? Em que você cria momentos muito fantasiosos, muito românticos, né, dentro do literário, mas na verdade não. A literatura, ela nos traz muitas reflexões e desafios, né? Então, muitos da nossa vida está refletida dentro da literatura. Então, quer dizer, quando a gente estuda o texto literário, a gente estuda o momento histórico que se passa ao mundo, né, ou lugar. Então, quer dizer, é através do texto literário que se reflete a realidade, só que através de uma ficção, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, as novelas, né, telenovelas, né? E que, de algum momento, nós também nos apegamos tanto a esses personagens que acreditamos, né, que eles realmente façam parte, né, da nossa realidade, né, do nosso momento. Então, a gente cria esse vínculo entre o real e o ficcional, né? Mas que o que ela quer nos mostrar é a realidade do mundo através desse personagem. Então, não podemos confundir, né, o que é ficção e o que é realidade. O que a literatura nos mostra é a sociedade, são reflexos da vida, reflexos da sociedade. Então, se a sociedade está sofrendo transformação, consequentemente vão ser refletidos dentro do texto literário também. Então, a segunda parte já trata de Dom Quixote, né, junto com seu escudeiro, né, ao longo Dom Quixote regressa, né, para a estrada, e ao ver um grupo de atores ambulantes, pensa estar diante de demônios e monstros, atacando. A cena é interrompida pela chegada de um homem, o Cavaleiro dos Espelhos, que afirma que sua amada é a mais bela e está disposto a duelar com ele. E para defender sua honra e a honra de Dulcinea, enfrenta o adversário e vence o combate. Descobre que o Cavaleiro dos Espelhos era, na verdade, Sansão Carrasco, um amigo que estava tentando dissuadi-lo na sua vida de cavaleiro. Então, Sansão estava tentando mostrar a realidade a ele, mas ele estava tão envolvido, né? Tão, vamos dizer, envolto a essa realidade que ele cria, a essa imaginação que ele cria, em que ele não percebe, né? Ele não percebe que ele não está diante de um conflito, ele não está diante de um duelo, né? Ele não existe esta mulher, mas no momento em que vocês tiverem a oportunidade de ler a obra, ele tem uma narrativa tão envolvente que dá a impressão de que realmente aquilo é verdade, né? E lá pela segunda parte é que você vai começar a compreender, né, que tudo se passa e tudo se trata de um grande processo de imaginação de Don Quixote, né? Então, primeiro ele te envolve nas cenas, né? Ele vai te demonstrando que tudo aquilo parece uma realidade, conta como se fosse uma grande história, um grande feito heróico, e depois ele vai contando o que realmente se trata a história, né? Então, é um romance ao mesmo tempo divertido, né? É um romance envolvente, mas ao mesmo tempo triste, né? Porque quando ele cai na realidade de que tudo aquilo que ele criou na sua imaginação não é verdade, não é real, né? Então, é difícil, né? Às vezes eu comparo como se fosse uma criança, né? Quando você diz a ela que determinados processos do seu imaginário não existem, como Papai Noel, por exemplo, né? Então, quer dizer, é muito difícil você retirar esse processo imaginativo, principalmente de uma criança. Vocês imaginam de um louco, né? Que está envolvido psicologicamente com aquilo, né? Então, enfrentar a realidade para o ser humano é sempre muito difícil, né?
Então, às vezes, nós criamos máscaras, criamos desafios para tentar amenizar, né? Então, são essas questões que ele tenta colocar dentro da sua obra. Então, o romance de cavalaria e o amor imaginário. Então, o protagonista, seu verdadeiro nome é Alonso Quijano. Ele é um romance cuja mente parece ter sido contaminada pela leitura de romances de cavalaria. Assim, a leitura é apontada como uma atividade muito poderosa, capaz de mudar o comportamento de um indivíduo, até mesmo de corromper, né? Então, a literatura, ela é tão envolvente, né, que nós, de algum momento, ou em certos momentos, nos envolvemos tanto com a história que ela parece real, né? Os personagens parecem reais, né? Aquele cenário, aquele espaço, né, parece real, parece que sempre nós estamos vivendo ali, né? Isso me recorda muito as literaturas realistas, né, que fazem muito essa relação de trazer a realidade para dentro do texto literário, né? E quando você traz a realidade, você se porta diante dela, né? Por exemplo, Machado de Assis, ele acaba de alguma forma envolvendo tanto com a sua narrativa, que ele inclusive traz momentos dentro do seu texto como se ele conversasse conosco, né? Ele diz assim: vira essa página, leitor, isso não é importante para você, né? Então ele conversa. Isso é uma técnica, né? Uma técnica de mostrar a realidade. Então, quer dizer, o romance ele começa a ganhar esse processo de que, além de limitar a vida, né, ele precisa mostrar também esse momento real da vida, né? Então, por isso é uma obra muito subjetiva, por isso que nós temos que ter bastante cuidado, né, ao falar de determinados análises, porque nem sempre é o que parece, né? Vamos dizer, Dom Quixote, o próprio Miguel de Cervantes, também era um homem muito leitor. Também dizem que ele viveu esse momento imaginativo, o Miguel de Cervantes, né? Mas isso a gente não pode afirmar que de fato ele é o Don Quixote, né, que faz uma espécie de alter ego, né, do Don Quixote. Não podemos afirmar isso, que também pode ter sido o seu processo de criação e de influência, né, de outras obras, para justamente fazer com que o leitor se envolva nessa narrativa. Então, atraído pelos valores transmitidos nessas narrativas, que é a glória, a honra, a coragem, Quixote troca o tédio da vida burguesa pelas aventuras da cavalaria. Então, é como se ele se negasse a enfrentar a realidade da burguesia, né? Tentamos imitar seus heróis, precisa lutar para desvendar a honra de sua amada, correndo todos os riscos para conquistar seu coração. Cria então Dulcinea, né, para poder mostrar que a vida e a realidade, ela não é só esse processo sem amor, né? Então ele gostaria que voltasse às novelas de cavalarias antigas, em que aquele herói perfeito, aquele homem honrado, né, aquele homem de coragem, ele precisa retornar, né? Fazendo um comparativo com a atualidade, a gente pode falar que hoje, por exemplo, quem é o herói da casa? Pai, né? Mas até então era o pai, né? Hoje já entra num outro patamar, né? O herói da casa pode ser a mãe, né? Porque, por exemplo, hoje eu moro aqui, eu, meu filho, meus dois filhos, que eu tenho uma filha adotiva, e eu sou o herói da casa, né? Não tem nenhum homem dentro da casa. Então, quer dizer, essa figura protagonizadora do herói ser um homem, né? A família perfeita, né? De que existe pai, mãe, filhos, hoje se mudou, né? Então, é isso que a narrativa e o romance de Don Quixote quer mostrar, essa transformação do mundo, né? Que, ao mesmo tempo que esse herói perde o seu caráter, né, perde a sua característica, então ele pede para que se volte, né, nem que seja por um processo de imaginação. Então é através desse amor imaginário que Quixote se mantém motivado e disposto, e se ergue vezes em adota uma postura petrarquista, sentimental, amorosa. Petrarca, né,
Lá da lírica amorosa, que nós estudamos, por exemplo, com as cantigas, né? Percebam que ali nas cantigas se traz muito a coito amoroso, o sofrimento amoroso, né? A própria vassalagem amorosa, né? Aquela relação de dever a esse amor, né? Então, Petrarca traz essa literatura trazendo essa vassalagem amorosa e que Dom Quixote também gostaria de se manter, né? Manter essa vassalagem, manter o amor, né? Manter as cenas amorosas ainda em vigor, apesar de que o mundo, nesse momento em que ele vive, ele já começa a se transformar, né? O herói começa a não ter caráter nenhum, né? Começa a mudar a sua figura, né? Então, deste modo, ele explica que a paixão é uma espécie de loucura, permitida graças à qual todas as pessoas perdem a razão. O seu sentimento platônico parece ser o mais duradouro, já que não se concretiza, e por isso também não se deteriora com o tempo. Então, imaginar o amor é você imaginar se manter vivo, né? Então, Don Quixote, ele se mantém vivo pelo amor de Dulcinea. Então, quando ele cai na realidade, que ele percebe que ela não existe, né, que aquela realidade, que tudo que ele vivia não foi verdade, é como se aquilo trouxesse uma decepção para ele. Tanto é que quando ele consegue perceber isso, ele, ele morre, né? Então, quer dizer, se manter nesse processo imaginativo é se manter vivo, né? Se manter amando é se manter vivo. Por isso que traz aquela ideia de quando nós estamos apaixonados, né? Parece que você está ali o tempo todo viçoso, né? A vida é maravilhosa. E aí quando as coisas começam a entrar na rotina, na realidade, quebrar todo aquele momento amoroso, aí você vê que não é aquilo que você imaginou, né? Não é aquilo que você realmente gostaria que fosse, né? Mas que precisa ser enfrentado. Então, Dom Quixote e Sancho Panza são os dois protagonistas principais, né? Que Dulcinea, ela é fruto da imaginação de Dom Quixote. Então, é ele quem vai descrevê-la como ele desejaria que ela fosse, né? Mas os personagens reais de dentro da narrativa é Dom Quixote e Sancho Panza, né? Então, quem era Dom Quixote? Ele é um dos elementos que mais capta a atenção dos leitores. Em relação entre Dom Quixote e Sancho Panza, é a entrada simbiosa que se forma entre eles, né? O que seria esse simbioso, né? Que seria de uma relação de, de companheirismo, né? Então, apresentando visões opostas, né? Então, o mundo espiritual e o mundo idealista. Dom Quixote, o mundo espiritual idealizado, né? E Sancho Panza, ele representa a matéria, o real. Então, se formos buscar para a nossa realidade, é o que nós precisamos sempre, esse equilíbrio, né, entre espiritual e a realidade. Então, os personagens, eles entram em contradição e, ao mesmo tempo, se complementam simultaneamente, criando uma grande amizade, né? Então, ao mesmo tempo que eles são contraditórios, né, real e ficcional, né, no sentido de ficcional, porque Don Quixote é um sonhador, né, um, um imaginário, né? Já Sancho Panza, ele acredita que realmente Don Quixote traz e pode levar ele, né, a ganhar dinheiro, né, a ser realmente esse cavaleiro que ele deseja, né? Então, embora durante grande parte da narrativa, Sancho seja a voz da razão, procurando encarar todos os acontecimentos com bom senso e realismo, começa a ser contagiado pela loucura do seu amo, né? Então, ele acredita que, de fato, Don Quixote é esse cavaleiro andante, né? Que Dulcinea existe. Há momentos na narrativa em que ele até vê os moinhos de vento como monstros, né? E diz, não, é verdade, né? Ele realmente enfrenta, ele realmente é corajoso, é destemido, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem o caráter do interesse, né? O interesse do real, né? Então, digamos assim, eu vou acompanhar esta pessoa, porque ele pode me levar ao que eu desejo, né? Então, inicialmente, motivado pelo dinheiro, ele abandona sua família para seguir os delírios do cavaleiro, né? Os delírios de Don Quixote. Então,
Ele é realmente aquela figura. Quem é Don Quixote representa, ou Don Quixote não, me desculpem, quem Sancho Panza representa? Aquele amigo que nunca sai do teu lado, né? Que mesmo que você esteja totalmente fora da sua realidade, ele está ali acompanhando você, né? Ele está ali criando também expectativas junto com você, né? Então, são figuras ali que representam, dentro de uma análise mais aprofundada, a loucura de Don Quixote, mas a grande amizade, né, que o ser humano necessita diante do seu momento de fragilidade. Então, essa é uma das diferenças cruciais entre os companheiros, né? Quixote era um homem burguês, com condições financeiras, que permitiam passear e viver aventuras. Já Sancho Panza, pelo contrário, era um homem do povo, preocupado em sustentar a família e ganhar o futuro. Ele era ambicioso, né? Acredita nas promessas de Don Quixote e espera se tornar o governador, né, de um reino conquistado por Don Quixote. Então é interessante notar a racionalidade dos conselhos que Don Quixote dá ao seu amigo sobre suas responsabilidades e a importância de manter uma conduta irrepreensível, né? Então, quer dizer, Don Quixote, ele ensina de alguma forma a Sancho Panza, né? Ele ensina a ser esse herói, ele ensina a amar, ele ensina a ser fiel, ele ensina a ser companheiro, né? Então, por mais que ele esteja no momento ali do interesse, né, que ele precisa desse interesse financeiro, mas ele compreende, ele entende, aprende também todos esses elementos que Don Quixote ensina a ele, é o homem culto, né? Então, o que deveria ser uma brincadeira acaba funcionando e Sancho Panza revela justo e competente. Então, ele muda totalmente seu caráter, né? Enquanto ele era um homem interesseiro, ele passa a ser um homem de caráter, né? No entanto, ele desiste depois de uma semana, né, infeliz e exaustiva. Percebe então que dinheiro e poder não são sintomas de felicidade e sente saudade de sua família, decidindo regressar, né? Então, no momento em que o sonho, né, de todas essas aventuras passa, Sancho Panza começa a perceber que o valor realmente está na família, né? Está no companheirismo, está junto ao seu povo, está junto a realmente este é o real valor da vida, né? Não só o dinheiro e não só os interesses. Então, Don Quixote, né, ele mistura, né, nesse processo de imaginação como lente de transfiguradora, ele mistura fantasia e realidade através do olhar do protagonista, encarando os livros de cavalaria como um refúgio da vida banal e monótona. Né? O cavaleiro utiliza o imaginário para inventar o mundo que o rodeia, né? Criando inimigos, obstáculos, né? Ignora o contratempo da vida real. De todos os seus duelos, né, e adversários imaginários, se destaca a cena do moinho de vento. Então, nós vamos ver muito isso, tanto nas capas dos livros, quanto imagens, se vocês buscarem na internet, a primeira coisa que vai aparecer é isso. Don Quixote em cima de um cavalo com uma lança, ou ele enfrentando os moinhos de vento, né? Então, apesar da impossibilidade de ser verdadeiro cavaleiro andante, o protagonista, ele mostra uma obra viva de uma utopia, através da fantasia, de aventuras, de criar a si mesmo, né? Então, ele recria, através dos livros, através das novelas, né, o mundo para ele, né? Um mundo fora da realidade, mas é o mundo dele. Tanto prova que quando ele realmente traz à tona o mundo real, ele não consegue sobreviver, né? Ele morre. Então, o significado da obra, né? No final da narrativa, quando perde o duelo e é forçado a deixar a cavalaria, o protagonista fica deprimido e doente. Nesse momento ele percebe recuperar a consciência, percebendo que nunca foi um cavaleiro. Pede perdão à família, aos amigos. Sancho Panza, o fiel companheiro, se arriscou a vida ao seu lado. Então, a obra, no entanto, deixa questionamentos. Será que Don Quixote estava realmente louco? Podemos argumentar que o cavaleiro fracassado estava apenas vivendo do jeito que queria, né? E mudando sua realidade de forma mais feliz. Então,
A obra Don Quixote, ela traz muitas reflexões, né? Reflexões sobre a vida, reflexões sobre esse processo psicológico que nós passamos, né? Então, às vezes, a gente cria uma realidade para nós que não era aquela, né? Igual quando a gente cria expectativas com relação a pessoas, em relação a amores, em relação à vida, né? Vocês, por exemplo, agora estão, eu sei que criando expectativas, né? Com relação à formação de vocês, como vai ser daqui para frente, né? Estão sonhando, mas isso não é ruim, é bom, né? Porque quanto mais você sonha, mais você vai em busca, né? Mas sempre esse sonho e essa busca, ela precisa também, né, perceber que existe uma realidade por trás dela, né? Então, por mais sonhador, né, por mais fantasioso que seja e lindo que seja, há uma realidade também dura ali, que vai ser enfrentada. É necessário ser enfrentada, né? Então, quer dizer, são esses percalços da vida que ele quer demonstrar com a sua obra. Então, o idealismo do protagonista, esse idealismo, esse processo de idealizar e fantasiar, né? Encontrar-te com a realidade, né? Isso também provoca gargalhadas, né? Ele conquista a empatia do leitor através das suas peripécias, das suas derrotas, né? Então, também é uma obra bem humorada, né? Traz uma realidade também política, social, né? A decadência, por exemplo, do absolutismo começa a se trazer um outro processo político. Então, na consequência desse regime absolutista do rei Felipe, ele enfrenta uma fase de pobreza, né, causada pelos gastos militares, expansionistas. Então, há esse processo do mercantilismo, das conquistas de terras. Né? Então, é notória a miséria dos indivíduos que enganam, que roubam, que para sobreviver. Então, entra em contraste tudo que os heróis romances da cavalaria faziam. Né? Viviam naquele mundo romântico, né, romântico mesmo, né, no sentido de amoroso, romântico amoroso, né, para se viver uma outra realidade. E essa não era a realidade que Don Quixote gostaria de vivenciar. Né? Então ele cria esse mundo imaginativo para ele, para que ele consiga enfrentar, né, todas essas batalhas, essas mudanças. Então assim, os comportamentos aparentemente, né, deslocado do protagonista pode ser interrompido, interpretado de uma forma de protesto, de crítica social, na busca de valores que aparecem perdidos e ultrapassados. Né? Então, eu comparo Don Quixote uma obra extremamente atemporal. O que é atemporal? Ela não tem tempo. Né? Porque se você for buscar, né, toda a crítica que se faz com relação à obra de Don Quixote, escrita há muitos anos, ela também faz a mesma realidade para nós. Né? Quantas transformações, quantas mudanças políticas e sociais nós não enfrentamos, né? E que tentamos também criar, né, momentos, vamos dizer, de imaginação, né, e brincadeira, para poder, descontração, para poder enfrentar, né, esses processos tão dolorosos. Né? Então, o Quixote inspira seus leitores a lutar pelo mundo igual que querem viver, lembrando que nunca devemos nos acomodar, né, ou ignorar as injustiças. Ele é símbolo dos sonhadores, dos idealistas ao longo dos séculos. O personagem ele representa a importância da liberdade, de pensar, de viver, acima de todas as coisas. Né? Então, é uma obra que ela traz muitas críticas, né? Muitas relações sociais e políticas. Então, aparentemente, é uma obra, vamos dizer, parece infantilizada, mas não é. Né? É uma obra que ela traz muitas reflexões. Né? Eu espero que em algum momento da vida de vocês possam ter contato com ela, né? Para que consigam perceber. Né? Então, eu gostaria de trabalhar com vocês essa obra, né? Vim trabalhar com vocês, mesmo que seja de forma muito rapidamente, mas para que vocês tenham em mente que ela é uma literatura
universal e ocidental, que muitas outras literaturas se basearam nelas, né? E que é uma literatura que ela traz muitas reflexões, muitas ideologias, né? E que é a base, né, para os estudos literários. Então, gente, eu agradeço a vocês e até a próxima.